Queridos, alguns conjuntos em matemática são top e recebem o status de espaço vetorial. Mas de maneira simples, o que é um espaço vetorial? Viaja comigo. Mano, você conhece as diferentes maneiras de fazer adição, multiplicação por escalar, seus axiomas e a ideia de fechamento? Se não, veja os 2 vídeos que estão na descrição. Se sim, viaja comigo. Bom, espaço vetorial nós vamos usar a notação E. O que eu preciso para ter um espaço vetorial? Vamos lá. Primeiro, o espaço vetorial ele pode ser formado por diferentes tipos de conjuntos não vazios. Então, o espaço vetorial pode ser um conjunto numérico, pode ser um conjunto de funções, pode ser um conjunto de matrizes, de polinômios ou até de vetores. É claro que se o E for vetores no plano, seus elementos são assim. No plano não, no espaço. Se o E são matrizes quadradas de ordem 2, seus elementos são assim. E se o E é um conjunto numérico, como os reais, seus elementos são assim. Portanto, conforme é o E, muda os elementos do conjunto. O que é o R? É o conjunto dos reais. Então perceba que aqui muda a sua forma, pode mudar, aqui é sempre os reais. Um detalhe é que pode acontecer que o E seja o próprio real, o próprio conjunto dos reais. Ou seja, pode acontecer que o E seja igual a esse aqui. Ok? Então, aqui pode mudar o seu conjunto, aqui sempre os reais. Um outro detalhe. Os elementos do conjunto E, nós sempre vamos chamar de vetores, independente que conjunto é esse. Então, por exemplo, se o E for vetores no espaço, aqui nós vamos chamar isso de vetores. Se o E são M2, nós vamos chamar isso aqui de vetores. Se o E for conjunto numérico, nós vamos chamar esses números de vetores. Você já está acostumado a chamar isso aqui de vetor, mas certamente é estranho chamar isso aqui de vetor e esse aqui também. Porém, essa é a linguagem do espaço vetorial, tá? Os elementos dele, independente de quem é ele, serão chamados de vetores. Tranquilo? Mano, agora preste atenção aqui. O espaço vetorial é um conjunto não vazio em que valem 10 coisas. Eu quero que você mentalize primeiro o seguinte. Os elementos do E, do espaço vetorial, nós vamos usar essa notação, U, V e W. E dos reais, alfa, beta, gama. Letras minúsculas do nosso alfabeto, aqui do alfabeto grego. Para que um conjunto seja um espaço vetorial, tem que valer 10 coisas. Primeiro, tem que estar definido 2 operações, de adição e multiplicação por escalar. Mas o que significa isso? Estar definida a operação de adição significa o seguinte: de alguma maneira existe uma regra para eu pegar qualquer 2 elementos e fazer a adição. E veja que essa regra muda conforme o conjunto. Se o conjunto é esse, tem uma regra. Se o conjunto é esse, tem uma regra e por aí vai. Mas, independente de quem é o E, tem que ter uma regra para fazer a adição. Além disso, se a operação de adição está definida no E, então quando você escolher qualquer elemento, qualquer par de elementos do E, como o U e o V, e fizer a adição entre eles, o resultado pertence ao E. Ou seja, não acontece isso aqui. Se acontecer a situação em que o U mais o V está fora do conjunto E, você não tem um espaço vetorial. Agora, o que quer dizer que está definido a multiplicação por escalar? Primeiro, quer dizer que existe uma regra que permite que eu faça assim. Eu posso escolher qualquer elemento do conjunto E, como o U, por exemplo, e qualquer elemento dos reais, como, por exemplo, aqui o alfa. E existe uma regra de eu fazer o seguinte, de eu multiplicar o alfa pelo U. Além disso, além dessa condição,
Quando você fizer o alfa pelo U, se está definido a multiplicação por escalar, a resposta tem que estar pertencente ao E. Então, não pode acontecer isso daqui, ó. Então, nós já vimos duas coisas. A adição entre dois elementos do E tem que estar dentro do E. E quando você pega qualquer número real e multiplica por escalar com qualquer elemento do E, o resultado pertence ao E. Já vimos duas coisas, falta mais 8. 4 axiomas em relação à adição, 4 axiomas em relação à multiplicação por escalar. Viaja comigo. E são esses aqui que a gente já viu no vídeo que está na descrição. Tem que valer, para eu ter um espaço vetorial, esses 4 axiomas em relação à adição, que é comutativo, associativo, elemento neutro, elemento inverso aditivo, e os outros em relação à multiplicação por escalar. A associativa, os dois tipos de distributiva e a multiplicação por 1. Beleza? Então, daqui para frente, se eu falar para você, olha, um conjunto E é um espaço vetorial, eu quero que venha 10 coisas na tua cabeça. Quais são elas? Primeiro, se você pegar qualquer dois elementos desse conjunto E e fizer a adição, o resultado pertence ao E. Se você pegar qualquer número real e fizer a multiplicação por escalar com qualquer elemento do E, o resultado pertence ao E. E além disso, vale aqueles 8 axiomas que eu falei para vocês. Essa linguagem espaço vetorial, ela é econômica, porque ao invés de eu dizer para você assim, olha, eu tenho um conjunto em que vale as seguintes 10 coisas, essa. Ao invés de eu ter que lhe dizer as 10, basta eu dizer assim, eu tenho um conjunto que é um espaço vetorial. Automaticamente vem na sua mente essas 10 coisas. Nos próximos vídeos de exercício, e não esqueça, o poder é de você.